cálice, Pai. Não fala aquilo que nós queremos, meu Deus, mas aquilo que nós necessitamos, Senhor. E teu nome será dado glória, louvor e a honra. E a igreja diz: oh, glória, amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluias. Tem alguém feliz aqui com Jesus essa noite? Aleluias. Deus é bom e o diabo não presta, irmãos. Peço aos irmãos que perdoem a minha voz, eu estou um pouco gripado, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém? O último elo da nossa campanha, estivemos aqui nas últimas 6 quartas-feiras falando sobre o poder de Jesus, o poder que há no nome do Senhor. E nessa noite não será diferente. Eu quero falar também sobre o poder que foi derramado sobre as nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Glória a Deus. Atos 1, 8. Para a meditação dos irmãos. Glória a Deus. Não serei muito extenso. Já são 9h20. Mas estarei aqui para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Atos 1, versículo de número 8. Aleluias. Todos acharam? Aquele que achou, se coloque diante dos seus pés. Vamos estar lendo o que a palavra do Senhor nos diz. A palavra diz assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vamos ler todo mundo junto, amém? Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, neste momento, ó Pai, eu te dou graças, Deus, mais uma vez, pela oportunidade de estar na Tua presença, ó Pai. Que nessa noite, ó Pai, eu venha ser um instrumento do Senhor, que eu venha diminuir, ó Pai, para que o Senhor venha crescer, ó Pai. E que seja o Senhor, ó Pai, o Teu Espírito Santo a falar através de mim neste lugar, ó Pai. Que ao final deste culto, ó Pai, a Tua igreja possa estar cheia e transbordando, ó Pai, com a Tua presença e entendido, ó Pai, da palavra que foi ministrada aqui esta noite, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, essa noite eu gostaria de estar falando sobre o poder que há sobre as nossas vidas, amém? Antes, olha para esse irmão bonitão que está do seu lado e fala com ele assim: antes de Deus enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o Espírito Santo à igreja. Agora você vai falar diferente, porque eu acho que ele não entendeu. Antes de Deus te enviar ao mundo, Ele derramou o Espírito Santo sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Irmãos, essa noite eu gostaria de estar falando sobre Atos 2. Só que eu vou começar lá em Joel 2:28, onde a palavra diz assim: aleluias. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Promessa essa, escrita pelo profeta Joel, quando ele esteve ali profetizando sobre Israel. E Joel, ele escreveu essa profecia. Talvez naquele tempo, naquele momento, Israel não soubesse que havia de vir um período onde o Espírito Santo de Deus sairia da terra. Talvez ali os israelitas não soubessem o que estava por vir. Talvez eles não soubessem que o pecado deles, a desobediência deles,
iria levar a um tempo de sequidão sobre a terra. E a Bíblia vai nos dizer que houve um período onde, durante 400 anos, o Espírito Santo ele sai da terra e Deus ele se cala. Deus ele não fala com o povo. Deus ele não levanta profetas, não faz profecias, não derrama o seu poder. E a terra ela passa ali um momento de sequidão. Hoje nós vemos o mundo como ele está, de uma forma terrível. Nós vemos guerra, destruição, nós vemos apologia a coisas demoníacas, nós vemos o homem cada vez se tornando mais perverso, e isso tudo acontecendo com o Espírito Santo aqui. Agora eu não quero nem imaginar como a terra estava naquele período onde Deus ele simplesmente deixou de falar conosco, onde Deus simplesmente deixou de falar com o povo. Só que ao final desse período, o Senhor ele envia o teu filho aqui sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que no deserto havia um homem chamado João o Batista, e ele estava ali batizando os outros e pregando sobre um Jesus que viria. Até que certo dia ele estava ali no deserto, batizando ali, pregando, falando aquela mensagem que todos sabem que era uma mensagem tranquila, uma mensagem que amaciava o ego daquelas pessoas, onde ele dizia: raça de víboras, se arrependam, se convertam. E a Bíblia vai dizer que certa vez João Batista ele olha, só que ele vê um homem diferente vindo em sua direção. E a Bíblia vai dizer que quando João Batista olha, estava vindo nada mais, nada menos que Jesus de Nazaré. Então quando João Batista ele olha para Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. E eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos teus pés. E a Bíblia vai dizer que naquele dia Jesus ele passa pelas águas do batismo sem ter necessidade, porque Jesus nunca pecou, Jesus era santo. Só que ele passa pelas águas do batismo e ele recebe um sinal. E a Bíblia fala que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba. E naquele momento Jesus ele inicia ali o teu ministério. Naquele momento Jesus ele começa a fazer aquilo que Deus o mandou aqui para fazer. E se nós estivéssemos tendo essas visões nos dias atuais, talvez a igreja olhasse e falasse: olha aí, Jesus vai revolucionar, Jesus vai trazer uma mudança, uma transformação. Talvez os vídeos já estivessem aí pelo Instagram, YouTube, TikTok. E a Bíblia diz que ali Jesus ele começa a operar, Jesus ele começa a agir, a ser o manifesto do poder de Deus sobre aquela terra. Entenda que naquele período o povo vinha de um tempo de 400 anos de sequidão. 400 anos onde se haviam doutrinas, haviam costumes. Os homens, os líderes daquela época, tinham ali os seus costumes, as suas doutrinas. O povo andava, os religiosos ali certinhos, né? Todos alinhados, a roupa, o jeito de agir. Não podiam comer sem lavar as mãos, sem lavar os pés. Todo aquele processo de purificação. Só que faltava algo na vida daqueles homens. E esse algo que faltava era o poder do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o poder estava sobre Jesus de Nazaré, o homem da Galileia, o homem que veio de um lugar onde as pessoas elas eram menosprezadas, excluídas, deixadas de lado, onde as pessoas não tinham credibilidade, não tinham direito de estudar, não tinham direito de aprender sobre as Escrituras. E Jesus ele veio deste lugar. Ele veio como aqueles desprezados da época. Só que em Jerusalém tinha o grande centro, né, do judaísmo, os grandes líderes, a potência toda estava lá. Só que o poder estava em Nazaré. O poder estava onde ninguém acreditava que o poder estaria. O poder estava no lugar onde ninguém queria ir. O poder estava no lugar onde as pessoas olhavam e falavam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas foi de lá que veio a grande evolução do Evangelho. E Jesus, quando ele vem à terra, ele vem com um propósito. A Bíblia diz que Jesus ele não veio descumprir a lei,
mas ele veio cumprir. Ele veio fazer aquilo que Moisés havia escrito. Ele veio fazer aquilo que já estava escrito, predeterminado. Porém, Jesus, ele vem com a tradução diferente. Jesus, ele vem com a tradução do céu. Jesus, ele vem com os ensinamentos de Deus. Jesus, ele vem com tudo aquilo que o Pai desejava. Porque aqueles homens, os grandes homens da época, eles tinham poder, eles tinham dinheiro, tinham religiosidade, mas o Espírito Santo, o mais importante, eles não tinham. E só Jesus tinha. Então Jesus, ele começa a manifestar a glória de Deus naquela época. Jesus, ele vai aonde os grandes não queriam ir. Jesus, ele vai até aquelas pessoas que ninguém queria ir, ninguém queria falar. Jesus, ele vai naqueles lugares onde as pessoas estavam abandonadas. E é por isso que ele vai dizer que Deus, ele veio para os doentes, porque aqueles que são bons não precisam de médicos. Só que os líderes da época, eles queriam tratar só os que eram bons. É interessante que aonde Jesus passava, havia transformação, havia cura, havia manifestação da glória de Deus. E aqueles homens, eles tinham postura, falavam bonito, pregavam, ensinavam, mas nada acontecia. E nessa noite eu gostaria de falar sobre 2 pontos interessantes sobre a manifestação do poder de Deus. E o primeiro ponto é: não há evangelho sem poder de Deus. Não há cristão sem o Espírito Santo. Não há crente sem a manifestação do poder dos céus. E Jesus, ele vem quebrando o tabu. Jesus, ele vem fazendo aquilo que ninguém queria fazer. Jesus curava no sábado. Jesus perdoava pecados. E a Bíblia vai dizer que aquele povo começa a perseguir Jesus, por quê? Eles tinham tudo que a sociedade achava de melhor, mas eles não tinham o que Jesus tinha. Eles falavam bonito, mas eram só palavras vãs. Eles pregavam bonito, mas nada acontecia. Mas Jesus, aonde ele passava, o cego via, o coxo andava, o leproso era curado. Jesus chegou no túmulo de Lázaro e disse: sai para fora. Lázaro saiu. Se você for olhar, a Bíblia fala que havia uma mulher endemoniada e um certo fariseu famoso, chamado Nicodemos, ele foi até aquela mulher e usou todos os métodos que aqueles homens tinham. Só que de nada adiantou. Mas bastou Jesus ir até aquela mulher e ela ficou liberta. Porque Jesus manifestava o poder dos céus. Então nessa noite nós precisamos entender o princípio do Evangelho. Não há Evangelho sem poder de Deus. Não há cristianismo sem o Espírito Santo. Você pode ser formado na melhor faculdade de teologia do mundo. Se você não tiver a presença do Espírito Santo, o seu sermão será vazio. Você pode ter a voz mais doce e suave do mundo. Tocar um violão, um teclado, como ninguém. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus operando em você, serão apenas melodias vazias. Você pode morar na melhor casa, construir um melhor templo. Você pode fazer uma réplica do templo de Salomão. Você pode ter uma igreja com 5, 10, 20 mil pessoas. Mas se num culto
o Espírito Santo não estiver, serão 20 mil pessoas vazias. Porque o importante é o poder que vem dos céus. O importante é o poder que há no Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele vem pregando o evangelho onde precisa haver sinais. E é por isso que ele vai dizer lá no livro de João, certa vez quando ele vai operar um milagre, ele olha para um certo homem e diz: se não houvesse sinais, vocês não creriam. Então o Senhor, ele vê a necessidade de derramar o Espírito Santo novamente na terra. Talvez você não entenda a importância do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que até menosprezam a presença de Deus. Só que é um ponto fundamental. Você pode viver uma vida toda com a sua Bíblia debaixo do braço, lendo todos os dias, levantando. Você ouve um louvor aqui, um louvor ali. Mas se a presença de Deus, ela sair da sua vida, o dia que você morrer, talvez você não vá ver Jesus. É por isso que Davi, quando ele estava arrependido do seu pecado, ele olha para os céus e fala: Senhor, retire tudo de mim, só não retires o teu Espírito Santo. Se você não buscar a presença do Espírito Santo, você será uma pessoa vazia. E Jesus, ele vem para nos ensinar que o Evangelho, ele é poder de Deus. É por isso que Paulo vai escrever que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Para o mundo, para aqueles que perecem, isso aqui é loucura. Mas para nós que somos salvos, é a manifestação da glória de Deus. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele continua ensinando, pregando, falando, operando, até o dia que Jesus é levado à cruz e ele morre. E quando Jesus morre, nós vamos entender o segundo ponto. Se você for ler as Escrituras, quando Jesus ele morre, os seus discípulos, eles se espalham. Eles saem. Pedro nega, Judas morre. E eles ficaram preocupados. O que será de nós? A Bíblia vai dizer que aqueles que pescavam se reuniram e falaram: vamos voltar a pescar. E quando eu vejo essas passagens, esse pedaço da história, eu aprendo o porquê nós precisamos ser cheios. É interessante que, como eu disse anteriormente, às vezes nós ignoramos a presença de Deus sobre nossas vidas. Às vezes nós pensamos que nós somos capazes por si só. Só que nessa noite, eu queria que você entendesse que o Espírito Santo de Deus, ele é muito necessário em suas vidas. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar força todos os dias para não desistir. Quando aqueles homens viram que Jesus tinha sido levado à cruz e Jesus morreu, eles ficaram preocupados. Vamos voltar a pescar. Só que é interessante que Jesus já havia dito a eles que ele iria. Mas era necessário. Aqueles homens sabiam toda a lei. Eles sabiam que o Messias ele ia vir, ia morrer, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas aqueles homens se espalharam. Eles temeram. Talvez sentiram vergonha. Talvez foram oprimidos pela humanidade, pelo povo da época. Aí eu te pergunto, se o Espírito Santo não tivesse sido derramado, aqueles homens haviam voltado?
Será que eles teriam poder e força para voltar a fazer o que Jesus ordenou que eles fizessem? Se não fosse a presença de Deus na sua vida, o Espírito Santo, você estaria aqui nessa quarta-feira? Se não fosse o Espírito Santo de Deus, quando a luta batesse na sua porta, o que você faria? Porque aqueles que estão lá fora no mundo, tem gente que topa de tudo para sair de um momento difícil. Tem gente que na primeira luta, ele vai embora. Na primeira luta, ele tem medo. A prova bate, ele sai correndo. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Aquilo que Jesus passou 3 anos ensinando, se ele não tivesse deixado o Espírito Santo, aqueles homens tinham se dispersado. E o Evangelho seria perdido. Aí você talvez olhe e fala, não, eles aprenderam com Jesus. Na primeira oportunidade, Pedro negou. Na primeira oportunidade, ei irmãos, vamos voltar a pescar. Você está vendo que se não for o Espírito Santo sobre a sua vida, você não consegue chegar a lugar nenhum? Nós, como seres humanos, somos limitados. Nós, como seres humanos, temos um ponto onde nós chegamos no limite. Nós só podemos ir até aqui. E daqui para frente? É o poder de Deus. Você acha que se não fosse o poder de Deus, Pedro teria pregado e 5.000 almas tivessem sido convertidas? Não. Porque não é a palavra de Pedro, é o poder que há sobre a vida de Pedro. Você acha que se ele fosse vazio, ele pregaria e multidões se converteriam? Não. Atos 16, Paulo preso, apanhou, sofreu o que muitos de nós não aguentaria. Mas como aquele homem estava cheio de Deus, quando chegou por volta de meia-noite, ele olhou para Silas e disse, ei Silas, você vai ficar calado? O que você quer que eu faça, Paulo? Eu estou machucado, sangrando, está doendo meu corpo. Ei Silas, deixa a dor de lado, vamos adorar, vamos orar, vamos falar com Deus. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, na primeira oportunidade, você desvia. Na primeira bandeja de Satanás, você se deleita. Na primeira chance que você tem, você cai no pecado. Você acaba com o seu casamento. Na primeira oportunidade, você faz igual Pedro. Pedro, ele teve apenas uma oportunidade, ele arrancou a orelha do soldado. E o que Jesus fez? Jesus era diferente. Ele tinha o Espírito Santo. Ele foi lá e pregou a orelha de volta. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, aqueles homens olhavam para ele, zombavam, criticavam, zoavam da cara de Jesus. Se fosse Pedrão na cruz, seu Espírito Santo, esbravejava. Jesus olhou para eles e disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. Às vezes nós precisamos buscar um pouco mais a presença de Deus, porque tem dias que nós ficamos, mas Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu quero fazer isso e não consigo. Senhor, eu não tenho condições de fazer. Ei, pare de falar isso, olhe para Deus e fala, Senhor, me capacita com o Teu Espírito Santo. Me usa. Às vezes nós olhamos
um pregador aqui no púlpito, cheio de unção. Aí você fala lá de trás, mas eu queria ser igual a ele. Eu queria fazer o que ele faz. Só que você não busca. Você não se reveste do poder de Deus. Às vezes nós queremos orar e alguém ser curado, mas a gente não dobra o nosso joelho. Às vezes você fala, eu chego na minha casa, abro a Bíblia e eu não entendo nada. Experimenta orar antes e pedir ao Espírito Santo, me ajuda. Às vezes nós queremos fazer tanto, mas ficamos só no querer, não tomamos uma atitude. O Espírito Santo, ele está aí, só que ele não é mal educado. Ele não vai entrar na sua vida se você não der espaço. Ele não vai te usar se você não pedir. Às vezes, eu falo de mim mesmo, às vezes as pessoas olham e falam, mas parece fácil. Só Deus sabe o tanto que eu peço a Ele. Tira a tremedeira da perna. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu já estava morrendo aqui de gaguejar. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, a minha mãe sabe. Eu não consigo nem... Eu posso ler um livro, eu leio hoje, amanhã eu já esqueci. Eu era um dos piores alunos da sala. Mas quando eu leio, que eu abro a Bíblia, eu só falo com Deus, Senhor, esteja comigo. Aquilo que eu não entender, que o Teu Espírito me revele. Tem gente que sobe no púlpito e fala, eu não tenho nada para falar. Ei, irmão, então entrega o microfone e desce. Se você não tem nada para falar, é porque você não leu nada durante a semana, você não orou, você não buscou. E como que você vai ter algo para falar? Vai ficar enchendo linguiça no púlpito? Às vezes nós queremos fazer tanto, mas nos doamos tão pouco. Todos os testemunhos que há na Bíblia Sagrada são de homens que se entregaram e tiveram a humildade de reconhecer que sem o Espírito Santo eles não eram nada. Aleluias. Já caminhando para o final, eu li a profecia que Joel fez lá no Antigo Testamento, num período onde Deus, ele tinha as pessoas limitadas para derramar o seu Espírito, e era sobre a vontade dele. O Espírito vinha, a pessoa cumpria o que Deus ordenava e pronto. Só que quando chega em Atos 2, o Senhor já tinha ido para os céus e ele sabia que aqueles homens, sem o Espírito Santo, eles não iriam a lugar nenhum. Aí ele fala, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Quando você pega Atos 1, versículo 8, quando a palavra está escrita aqui, poder, no original, no grego, Lucas escreveu que eles seriam revestidos com dínamo. Dínamo é o produto que se faz, a dinamite. O que você quer dizer, presbítero? É que a partir daquele dia, quando o Espírito Santo descesse sobre eles seriam explosivos na mão do Senhor. Eles iriam ser usados para levar o Evangelho a um novo tempo, a um novo modo. A Bíblia vai falar sobre os nove dons do Espírito Santo. O dom não é do homem. São 9 dons do Espírito Santo. Tem que buscar. Os frutos é só o Espírito que dá. Aí você vê crente 20 anos na igreja, falando palavrão, não tem domínio próprio,
não tem amor pelo próximo, está precisando dobrar o joelho e orar mais. Você vê pessoas 20 anos na igreja e não sabem nem levar uma água, porque foi dito aqui, o evangelho é servir, e ninguém quer servir. Se você for olhar o seu querer, você quer chegar aqui e ficar sentado? Você quer lavar o banheiro? Você quer trazer uma água aqui? Não. Mas quem é cheio do Espírito Santo quer. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe que Jesus ensinou a servir. Que nessa noite você possa entender que se não for o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, você não vai a lugar nenhum. E para finalizar essa mensagem, Atos 2 diz assim: e quando o dia de Pentecostes chegou, todos eles estavam reunidos em um lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu ele se rasgou do alto a baixo. E eu e você passamos a ter acesso a Deus. Aleluia. Eu vou terminar essa mensagem com uma pergunta: qual a sua desculpa para não buscar o poder de Deus? O que te impede? Talvez você fale: irmão, meu joelho está com problema, eu não consigo dobrar. Ora em pé. Meu irmão, a minha vida é muito corrida, eu trabalho o dia todo, só tenho horário para dormir. Aqueles 15 minutinhos, tira eles e ora, fala com Deus. Ora ao teu Pai em secreto. A Bíblia diz que depois da descida do Espírito Santo, você começa a ver o que a igreja começou a fazer. Pedro, com uma mensagem só, 3.000 almas. Paulo foi até os confins da terra. Os apóstolos apanharam, foram caluniados, mas estavam cheios do poder de Deus. Jesus, ele falou: aqui está a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Mas para as portas do inferno não prevalecer, primeiro você precisa estar revestido com o poder que vem dos céus. E que nessa noite você entenda que não há cristão se não tiver a presença do Espírito Santo. Você quer pregar? Pede a Deus sabedoria, pede a Deus palavra, busca, jejua. Você quer ter dons? Dobra o seu joelho, clame a Deus, dedique do seu tempo a Deus. Você quer mudar a sua vida? Você quer ter mais força? Ter mais capacidade? Quer ser mais usado? Não suba não, desça. Se derrame aos pés do Senhor. Porque foi dito aqui essa noite que Deus, ele rejeita o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Aleluia. Eu agradeço aqui a minha oportunidade.